Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Estamos de volta, né? Com mais uma aula. No dia de hoje, a gente vai estar testando alguns recursos novos que a gente aprendeu durante esse período de isolamento social. Esses recursos eles podem trazer uma qualidade melhor para as nossas aulas, deixar um design um pouco mais agradável, com o objetivo, é claro, de atender a exigência cada vez maior dos nossos telespectadores. Tá? Brincadeiras à parte, é muito bom estar de volta em contato com vocês. Espero que todos estejam bem. Eu sei que a situação não está fácil, mas acredito que iremos superar e sairemos vitoriosos dessa situação. Tá? Então, a aula de hoje é voltada para os alunos do primeiro período e, como foi mencionado na última aula, a gente encerrou o capítulo 1 falando de radiação e agora, nessa aula, a gente vai falar do capítulo 2. Tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês o capítulo 2. Então, eu tenho aí o capítulo que eu denominei como matemática comercial, e ele inicia-se em razão. Então, o que vem a ser razão? Razão é o quociente entre dois números não nulos ou o quociente entre duas grandezas variáveis. Então, quando você tem dois números que você faz o quociente, a divisão, a fração, você está fazendo o que a gente denomina como razão. Tá? Então, a razão ela é muito útil quando a gente vai fazer algum tipo de comparação, tá legal? Então, você está comparando certas grandezas, é importante você fazer essa comparação via uma razão. Tá? Aí eu coloquei alguns exemplos e aí a gente já pode dar início à resolução desses exemplos. O primeiro exemplo diz o seguinte: num grupo de 45 pessoas, 10 são homens. Qual a razão entre o número de moças e o total de pessoas? Então vamos lá para o quadro para a gente ver como que fica. Então eu tenho aqui um total de 45 pessoas. Desse total, homens são 10. Significa o quê? Que mulheres são 35. Então, como eu estou querendo a razão entre o total de moças, né, e o total de pessoas, a minha razão, estou conferindo aqui, então a razão entre o número de moças e o total de pessoas, então a minha razão vai ser 35 por 45. É o total de moças, mulheres e o total de pessoas. Então, isso daqui é a razão. E agora basta a gente simplificar. Nesse caso, a gente pode simplificar por 5. E eu tenho uma razão de 7 nonos. Beleza? Então, essa daí é o primeiro exemplo. É o primeiro exemplo da gente. Exemplo A. Ok, pessoal? Então, com essa situação, a gente já resolve essa primeira questão. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é a fração e simplificar essa fração. Tá? Se for possível fazer a divisão, a gente faz a divisão. Caso não seja possível, a gente deixa a fração na forma irredutível. Tá? Pode acontecer também da gente não conseguir fazer nada, ou seja, nem sequer a gente consegue simplificar. Então, deixa o resultado como está. Tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Exemplo B. A gente tem o seguinte. Numa prova com 50 questões, Luiz Felipe acertou 40.
Das 50 questões, ele acertou 40. Qual a razão entre o número de erros e o número de acertos? Então, se ele acertou 40, então vamos lá para o quadro para a gente ver. Então, se ele acertou 40 acertos, são 40. E a prova, ela tem um total de 50 questões. Então, significa que ele errou erros por 10. E a pergunta é, qual a razão entre o número de a razão entre o número de erros e o número de acertos? Você segue a sequência na qual o texto falou. Então, como vem primeiro o número de erros, então você vai pegar os 10 e depois vem o número de acerto, você coloca embaixo. 10 erros por 40 acertos. E aí, dessa forma, a gente consegue simplificar. Então, essa daqui é a razão do número de erros pelo número de acertos. E aí eu consigo simplificar por 10. E a gente tem 1/4. Beleza? Essa é a razão. Significa dizer o quê? Que ele errou uma questão a cada 4 que ele acertou. E esse é o exemplo B. Beleza? Então, essa é a situação. Então, vamos ver agora o exemplo 3. Então, no exemplo 3, ou exemplo C, a gente tem o seguinte. Um terreno tem 70 metros de comprimento, né? E é representado num desenho de 30 centímetros. Qual é a escala desse desenho? Escala, o que significa escala? Né? Escala é a razão entre a medida do desenho e a medida real. Então, aqui é importante a gente trazer uma informação sobre a unidade de medida. Tá? Então, nesse caso, a unidade de medida ela tem que estar na mesma unidade. Então, tanto o desenho como o tamanho real tem que estar na mesma unidade de medida, que não acontece aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente faz a conversão das unidades de medida para uma mesma unidade e aí fazemos a razão. Por quê? Quando a grandeza é a mesma, a unidade de medida tem que ser a mesma. Tá bom? A gente não pode utilizar a mesma grandeza com unidades de medidas diferentes. Então vamos ver como que fica essa situação no quadro. Então a gente tem que o terreno tem 70 metros de largura. Então eu vou colocar aqui real, né? O tamanho real é 70 metros. E no desenho a gente tem 30 centímetros. Então o que é interessante a gente fazer? A gente transformar esses 70 metros em centímetros, já que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, nesse caso, a gente teria que multiplicar, né? A gente teria que multiplicar 70 vezes 100. Então, vamos fazer aqui a nossa calculadora rapidinho, só para que vocês possam ver. Então, 70 vezes 100. A gente tem um total de 7.000, tá? Então, temos 7.000 centímetros. Eu sei que fazer essa conta na calculadora é um pouco demais. Eu só quis mostrar o recurso que a gente colocou aí, tá bom? Então, nesse caso aqui, a razão, que é a escala, vai ser o tamanho do desenho pela medida real. Então, o tamanho do desenho é 30, pela medida real, que é 7.000. Primeiro vem o tamanho do desenho pela medida real. Então, isso aqui é escala. E aí a gente pode simplificar novamente por 10. Quando a gente simplifica por 10, tá? É aquele lance que a gente faz de cortar, né? Cortar o zero. Então, quando a gente corta o zero, significa que a gente está simplificando por
10. E aí o resultado fica 3 por 700. Tá ok? Então é isso aí, gente. Então, essa é a resposta do item C, né? Então, o item C ele pedia a escala. Vamos agora fazer o item D. Item D desse mesmo tópico. Então, vocês percebem que o que? A razão ela é aplicada em diversas situações, né? Então, por exemplo, a gente aplicou agora em uma situação de desenho, né, de escala. Agora a gente pode aplicar, por exemplo, aqui como está, no caso de velocidade média. Ó. Uma moto, né, está faltando corrigir aqui, é uma moto, faz um percurso de 450 km em 5 horas. Aí a pergunta é, qual é a velocidade média dessa moto? Aí entre parênteses, está explicando o que significa velocidade média. Velocidade média é a razão entre o espaço percorrido e o tempo gasto. Então, no caso, eu vou fazer os 450 sobre as 5 horas. Isso vai me dar a velocidade média, ou seja, a razão da velocidade média. Ok? Então, vamos só apagar o quadro para a gente poder fazer, já que o quadro já está lotado aqui, né? Só um minuto, vou fazer aqui o item D. Entender? A gente tem que a razão é 450 por 5. Perceba que nesse caso aqui a gente consegue até efetuar a divisão. Quanto é 45 ou 450 dividido por 5? Vamos lá na nossa ferramentazinha aqui nova que está disponível. Então, 450 dividido por 5 dá igual a 90. Então, eu consigo efetuar a divisão. O resultado é 90. E a unidade de medida, a gente sabe que de velocidade, nesse caso, em cima é quilômetros e embaixo é hora, então vai ser quilômetros por hora. Beleza? Então essa é a razão do nosso exemplo D. Tranquilinho? Agora vamos só para mais um exemplo que diz o seguinte. Então, já apliquei na parte de desenhos, agora na parte de velocidade. Vamos aplicar na parte de densidade demográfica. De uma região, calcular a densidade demográfica de uma região de 5.400 metros quadrados e uma população de 16.200 habitantes. Então, a área é de 5.400 e a população é de 16.200. Aqui vamos explicar o que significa densidade demográfica. Densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes e a área total de uma região. Beleza? Então, vou pegar primeiro o número de habitantes, fica em cima, e depois a área da região, né? A área daquela região. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, só apagar aqui para a gente ter mais espaço. Eu transmiti para vocês o quadro. Né? Então, desculpa aí, eu não mostrei a tela, né? Falha nossa aqui, vamos mostrar aqui. Então, aqui está o exemplo, né? Calcular a densidade demográfica de uma região de 5.400 metros quadrados, população de 16.200, tá? E aí agora vamos fazer o cálculo dessa densidade demográfica, que é a razão entre o número de habitantes e a área de uma região. Vamos fazer, agora sim, vou mostrar o quadro. Item. Pronto. A densidade demográfica. Então, em cima, eu vou colocar o número de habitantes, que é um total de
16.200. Embaixo é o item E. E embaixo eu coloco a área, que é de 5.400. Beleza? E agora a gente consegue, né? A gente consegue fazer essa divisão também, né? Claro que eu posso cortar aqui os zeros para facilitar. E aí a gente fazendo a divisão na nossa calculadorazinha, a gente tem 162 dividido por 54. E eu tenho um total de 3. Agora, 3 o quê, né? Em cima era o total de habitantes. Embaixo era metro quadrado. Então, vai ficar habitantes por metro quadrado. Então, nessa região, existem 3 habitantes por metro quadrado. Está com um pequeno delay aí na parte do quadro, mas vamos ver se a gente consegue ajustar da próxima vez, tá certo? Vamos lá. Depois aí a gente vai adaptando com o passar do tempo. Então, temos aí a solução do item E. Agora vamos para a segunda coluna aqui, né, que é a parte de números proporcionais. Então, o que são números diretamente proporcionais? O que são números diretamente proporcionais? Os números de uma sequência A, B, C, D, E são diretamente proporcionais aos números da sequência A', B', C', D', E', quando as razões entre esses números, ou essas sequências, elas são iguais. Então, se você fizer a razão entre todos os números, claro, seguindo a ordem, o primeiro número da primeira sequência com o primeiro número da segunda sequência. Então, você vai fazer a razão seguindo a ordem. Se essa razão der sempre a mesma, significa dizer que eles são números diretamente proporcionais, ou seja, a primeira sequência é diretamente proporcional à segunda sequência. O valor dessa razão é chamado de fator de proporcionalidade. Então, para não ficar só nas minhas palavras, vamos colocar um exemplo, né? Ou melhor, para não ficar só com exemplos numéricos, vamos mostrar não ficar só um exemplo com letras, vamos mostrar um exemplo numérico. Desculpa aí, é que às vezes o texto não sai conforme a gente gostaria. Vamos lá. Então tá aqui o exemplo, né? Aí eu tenho a sequência 2, 6, 10, 18 e a sequência 1, 3, 5 e 9. Então a gente vai verificar se essas duas sequências são proporcionais entre si. E como é que a gente faz isso? Vamos lá para o quadro para a gente ver. Então, a primeira sequência é 2, 6, 10 e 18. Aí o que é que você faz? Um macetezinho. Aí a segunda sequência você coloca logo abaixo. A segunda sequência é 1, 3, 5 e 9. Aí você divide a primeira sequência pela segunda sequência. Então, divide esse resultado, verifica se ele dá igual a esse segundo resultado, verifica se ele dá igual a esse terceiro resultado, verifica se ele dá igual a esse quarto resultado. Dá para a gente perceber que essas divisões, 2 por 1, 6 por 3, 10 por 5, 18 por 9, o resultado vai dar sempre 2. Então, a gente tem que essas duas sequências, ou seja, 2, 6, 10 e 18, e a sequência 1, 3, 5 e 9 são sequências diretamente proporcionais. E qual é o fator de proporcionalidade? O fator de proporcionalidade é 2. Beleza? Tranquilo?
Então, basicamente, para você saber se uma sequência é diretamente proporcional à outra, você faz a razão e verifica se os resultados vão dar iguais. Se isso acontecer, significa que são diretamente proporcionais. Se não acontecer, significa que não são diretamente proporcionais. Beleza? Então, continuando aqui o nosso material, a gente tem aqui que foi feita a continha, tá vendo? Tem que o fator de proporcionalidade é 2, enfim. Aí tem um caso particular que é utilizado com muita frequência, que é quando você tem dois pares de números, no caso, né? Então, nesse caso, tem essa regrinha aqui, ela dá origem ao que a gente chama aquela produto do meio igual ao produto dos extremos. Você multiplica em x aqui. Então, é muito comum, você vê com muita frequência, inclusive é a base para a regra de 3 simples. Tá? Que é essa razão ser igual a essa outra razão. Significa que eu montei uma proporção. Ok? E aí a gente tem um exemplo aqui, ó, logo abaixo, que a gente pode fazer para exemplificar. Por exemplo, eu quero verificar se os números 6 e 15 são diretamente proporcionais a 2 e 5. Aí eu vou seguir o mesmo modelo. Vamos lá para o quadro. O quadro aqui. Pronto. Então eu tenho aqui, eu tenho o número 6 e 15. Eu boto aqui em cima, 6 e 15. E embaixo eu já coloco o outro número, que no caso é 2 e 5. Beleza? E aí, pronto. Nesse caso aqui, eu percebo que a divisão de 6 por 2 dá 3, da mesma maneira que 15 por 5 também dá 3. Porém, nem sempre é muito simples você fazer essa divisão. Então, às vezes é mais fácil você multiplicar. Então, se você multiplicar o produto do meio pelos extremos, você vai ver que vai dar o mesmo resultado também. Ó. 2 vezes 15 dá 30 e 6 vezes 5 dá 30. Então, quando você tem pares, ou seja, apenas dois números em cada sequência, você pode verificar ou fazendo a divisão do quociente, ou então usando a regra do produto do meio pelos extremos. Tá bom? E aí você vai encontrar nessa multiplicação o mesmo resultado, se forem proporcionais, diretamente proporcionais. Se não forem diretamente proporcionais, esse resultado vai dar diferente. Então, aqui deu 30 e aqui também deu 30. Tranquilo? Então, é bem simples aí a divisão, ou melhor, a sequência diretamente proporcional. Ok? Esses resultados eles também estão disponíveis já, estão resolvidos aqui no material. Mas tem um exemplo que não está resolvido, que eu acho muito interessante a gente fazer, que é o exemplo B. Né? A gente tem aqui, calcule o valor de x na igualdade, então ele já disse que isso aqui é igual, ou seja, esses números, o x e o 4, é diretamente proporcional a 3 e 12. Então eu quero descobrir qual é o valor de x. Então vamos ver qual é o valor desse danadinho aí, desse x. Beleza? Vamos lá para o quadro. Desculpa aqui, deixa eu fazer a transição. Tá aprendendo ainda a mexer nesse troço. Vamos lá, deixa eu só apagar aqui rapidinho. A parte de cima. Pronto. Então, eu tenho x. Opa. Então, x e 4. E embaixo eu tenho 3 e 12. Então, ele quer saber o valor de x. Então, essa conta aqui é a conta base para uma regra de 3. Perceba que eu não consigo efetuar a divisão do quociente, a não ser o segundo, mas o primeiro não dá por conta da incógnita. Então, o caminho mais aconselhável é que você multiplique meio pelos extremos. Então, no caso, você vai fazer x vezes 12, que dá 12x,
E depois 3 vezes 4, que dá 12. Tá? Então, repetindo, x vezes 12, 12x. 3 vezes 4, 12. E aí eu posso agora isolar o x. Esse 12 passa dividindo, vai ficar 12 por 12. Significa dizer, no finalzinho, apagar logo tudo, né? Significa dizer que o x é igual a 1. Então essa é a base para a minha regra de 3. Por isso que a gente precisou falar, né, fazer toda aquela conceituação para falar da regra de 3. Um pouco mais à frente. Agora não, né? Agora não. Vamos ver o que é que vem na sequência. Acredito que seja a números inversamente proporcionais. Vamos ver como é que fica. Vou colocar aqui a sequência. Então, números inversamente proporcionais. Os números de sequência A, B, C, D, E são inversamente proporcionais. Então, basicamente, o mesmo texto. E aí, qual é a grande sacada? É que quando você vai fazer a proporção, como você está querendo verificar se é inversamente proporcional, aí você deve fazer a proporção inversa, tá? Ou melhor, a razão inversa. Qual é a razão inversa? É você pegar o primeiro número, né? Deixa eu pegar aqui. É você pegar o primeiro número, né, da primeira sequência, e dividir pelo inverso do número da segunda sequência. Então, você vai inverter o segundo número. Então, o primeiro continua do mesmo jeito e o segundo você vai fazer ele inverso, beleza? Para não ficar também com uma situação muito complicada, o que é que a gente faz? Usando a regrinha lá que a gente estudou nas aulas anteriores, isso aqui é uma divisão de fração. Então, se divisão de fração, você conserva a primeira, que é essa parte de cima, e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, inverter o que foi invertido é voltar ao normal. Então, basicamente, o que você vai fazer é multiplicar o primeiro. Encontrei na web. Você vai multiplicar o primeiro pelo segundo. Então, no caso, a gente vai multiplicar o primeiro elemento da primeira sequência pelo primeiro elemento da segunda sequência. Então, só recapitulando. No caso, se eu quero saber se os números são diretamente proporcionais, eu vou dividir. E se eu quero saber se os números são inversamente proporcionais, eu vou multiplicar. Grosso modo é assim. Tá? Então, vamos para o exemplo. Então, eu tenho aqui 6 sequências. Aí eu vou colocar a sequência para vocês no quadro. Vou colocar a sequência lá no quadro para vocês. Então, quais são as sequências? Eu tenho a sequência 2, 3. Depois eu tenho 4 e 6. Essa é a primeira sequência. A segunda sequência você já bota ao lado, porque você quer multiplicar, né? Então você tem 12, multiplicando 12. O segundo número você tem 8. E o terceiro número que a gente tinha lá era 6. O terceiro número 6 e o último número 4. Pronto, então temos 12, 2 vezes 12, 3 vezes 8, 4 vezes 6 e 6 vezes 4. Então, a gente tem a sequência e quer saber se essas multiplicações vão dar iguais. Se todos os resultados forem iguais, significa que essa sequência ela é uma sequência inversamente proporcional entre si. Ou seja, a sequência 2, 3, 4 e 6 é inversamente proporcional à sequência 12, 8, 6 e 4. Vamos verificar? 12 vezes 12 dá 24. 3 vezes 8 dá 24. 4 vezes 6 dá 24. E 6 vezes 4 dá 24. Então, todas as multiplicações dá 24. Significa que o fator de proporcionalidade, que também existe aqui, tá?
é 24. Porque todos os resultados dele... professor, se um resultado é diferente, então significa que você tem que essas sequências não são inversamente proporcionais. Se der igual, significa que elas são inversamente proporcionais. Então, falhou uma, falhou a proporção, a proporcionalidade. Ok? Então, a gente verificou que essas sequências, no caso, a primeira sequência, 2, 3, 4 e 6, é inversamente proporcional à sequência 12, 8, 6 e 4. Beleza, gente? Desculpa aí que eu fiquei um pouco... o celular falou ali e trabalhou um pouco o raciocínio. Mas vamos continuar aqui. Então tá aqui a continha, basicamente, que a gente fez no quadro, multiplicou, tal, tá tudo explicadozinho. Bom, né? Aqui também tem um caso particular, não tem muita utilidade, mas vale a pena a gente ressaltar, né? Que seria, você tem dois números, então você pode multiplicar os dois números entre si. No caso, seria 8 vezes 7, ou seja, o primeiro dessa com o primeiro dessa, e 14 vezes 4, né, que é o segundo pelo segundo. Então, 14 vezes 4 dá 56. Significa dizer que esses dois números são inversamente proporcionais a esses outros dois números. Bem, acho que eu não vou nem colocar no quadro, nem precisa, já que a gente já mostrou. E aí, para a gente deixar o negócio bem igual, vamos pegar e fazer esse exemplo aqui que não está respondido. No caso, a gente tem que sejam os números 3 e 10 e o número 20 e x inversamente proporcionais, determine o valor de x. Então, eles são inversamente proporcionais. O que significa dizer? Significa dizer que, se eu multiplicar o 3 pelo 20, o resultado é igual a multiplicar 10 por x. Então, vamos para o quadro. Não vou nem apagar, vou utilizar o pedacinho que está sobrando aqui nesse pedacinho aqui. Então, eu sei que se eu multiplicar o 10 pelo x, o resultado vai ser igual a multiplicar o 3 pelo 20. Eles são inversamente proporcionais. Tá? Ele afirmou isso, então essa igualdade ela é verdadeira. E aí, no caso, 10 vezes x é 10x, 3 vezes 20 é 60. E passa dividindo, eu tenho que x é 60 por 10, eu tenho que x é 6. Beleza? Então, esse é o exemplo que a gente acabou de resolver sobre pares de números inversamente proporcionais. Tudo bem? Vou só tomar uma aguinha aqui rapidinho. Então, feito isso, eu vou voltar aqui, vai ser para vocês. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Vamos ver o que vem na sequência. Provavelmente, a gente vai falar de divisão proporcional. E conforme eu fiz na sala de aula, a gente pode deixar esse assunto para a próxima aula, que é uma continha um pouco mais longa, e a gente vai passar para o seguinte conteúdo. Né? Deixa eu pegar aqui um conteúdo mais simples, vamos dizer assim. Tá? Vamos pegar o conteúdo, seguindo a ordem aqui, vamos pegar e falar sobre... tá. Grandezas. O que são grandezas, né? Então, depois do que são grandezas, é que vem a divisão proporcional. Então, o que são grandezas? Grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. Então, conseguiu medir, conseguiu contar, é uma grandeza. Beleza? Agora, o que é uma grandeza diretamente proporcionais? O que são grandezas diretamente proporcionais? É claro que a gente tem que ter mais de uma grandeza se relacionando para a gente falar de proporcionalidade. Grandezas diretamente proporcionais são duas ou mais grandezas, são diretamente proporcionais quando, aumentando
ou diminuindo uma delas, a outra ou as outras aumenta ou aumentam ou diminuem na mesma proporção. Então significa o quê? Que se elas são diretamente proporcionais, à medida que eu vou aumentar uma grandeza, a outra também vai aumentar. Claro que ela não vai aumentar de qualquer maneira. Ela vai aumentar de maneira proporcional, seguindo a proporcionalidade. Ok? Exemplo. Então, se você tem numa receita de bolo, você usa 3 ovos. Se você quer fazer 2 bolos, você vai usar 6 ovos e não 5. Então, usar 5 aumentou, mas não aumentou na mesma proporção. Entendeu? Então tem que seguir a mesma proporção. Se com R$ 1 eu compro 3 pães, com R$ 2 eu vou comprar 6 pães. Tá? Então a sequência ela tem que seguir a proporção. Pode ser que aconteça a seguinte situação. Quando você aumenta uma grandeza, a outra, ao invés de aumentar, diminui. Isso é possível, professor? É. Nesse caso, a gente teria as grandezas inversamente proporcionais. Deixa eu subir aqui um pouquinho. E é o seguinte, é quando as grandezas, uma aumenta ou diminui, a outra diminui ou aumenta. Então, se aumentar uma, a outra diminui. Se eu diminuir uma, a outra aumenta. Então, ela fica trabalhando dessa maneira inversa. Deixa eu citar um exemplo da velocidade. A velocidade e o tempo gasto em um percurso. Né? Exemplo, se eu aumentar a velocidade, significa que o tempo daquele percurso ele vai aumentar também ou vai diminuir? Se eu vou chegar mais rápido, significa que vai diminuir. Então, essas duas grandezas, ou seja, a grandeza velocidade e a grandeza tempo, elas são inversamente proporcionais entre si. Se eu aumento uma, a outra diminui. Se eu diminuir a velocidade, o que significa? Eu vou gastar mais tempo para chegar no destino. Lembrando que eu estou considerando o mesmo percurso, tá? Então, se eu diminuir a velocidade, eu vou gastar mais tempo para aquele mesmo percurso. Então, ela está trabalhando de maneira inversa. Beleza? Então, são duas grandezas entre si. Elas podem se relacionar de maneira direta, que é quando uma aumenta, a outra também aumenta. Ou quando uma diminui, a outra também diminui. Ou elas podem trabalhar de maneira inversa, que é quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Beleza? Agora, vamos para um exemplo, né? Numa viagem de carro, quanto mais aumenta a velocidade, menor é o tempo. O outro é aumentando o lado de um retângulo, seu perímetro aumenta. Então, se eu tenho um retângulo, quanto mais eu aumentar o lado, claro que maior vai ser o perímetro daquela região. Ok? Agora sim é que viria a divisão proporcional que eu mencionei, que eu vou deixar para a próxima aula, que é um pouquinho mais comprido. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai chegar lá na regra de 3. E aí a gente fecha a aula de hoje. Regra de 3 simples e composta. Ok? A gente vai falar de regra de 3 simples e composta. A regra de 3 é o método de resolução para problemas que envolvem grandezas direta e inversamente proporcionais. Então, por isso que eu pulei lá, porque a gente acabou de explicar o que é grandeza diretamente e inversamente proporcional e dá para a gente encaixar a explicação de regra de 3. Então, ela pode ser simples, quando envolve apenas duas grandezas. Então, se eu tenho duas grandezas no problema, então ela é simples. Se eu tiver mais de duas, ou seja, de 3 para frente, ela é chamada de regra de 3 composta. Aqui tem uma receitinha que não são os passos que você tem para seguir, tá? Para seguir o passo a passo de como resolver, né? Para resolver uma regra de 3, devemos proceder da seguinte maneira. Não é bebendo água não, é água porque o pigarro está forte aqui na garganta. Vamos lá, é da seguinte maneira. Reunir numa mesma coluna as grandezas de mesma espécie e de mesma unidade. Depois, verificar se as grandezas envolvidas são direta ou inversamente proporcionais. E terceiro e último, montar a proporção correspondente e resolvê-la. Aí eu botei aqui um exemplo bem simples.
E aí a gente vai para o quadro resolver esse exemplo. Tá? Vamos resolver esse exemplo no quadro rapidinho. Tá? Então diz o seguinte: se 10 litros de gasolina custa R$ 25, uma falácia, né? Se 10 litros de gasolina custa R$ 25, diria eu, custa R$ 25, qual é o valor de 26 litros? Então, vamos lá para o quadro, né? Então, deixa eu anotar aqui para a gente ver no quadro. Então, vou anotar primeiro, eu acho que fica melhor assim, porque vocês continuam vendo o texto aí. Então, vou anotar as informações e depois eu passo para mostrar o quadro para vocês. Então, eu tenho aqui litros e a quantidade de gasolina. Primeira situação, eu tenho que 10 litros custa R$ 25. E a segunda situação, eu quero saber quanto custa 26 litros. Tá? Então, a segunda situação, quero saber quanto custa 26 litros de gasolina. Agora sim, eu vou mostrar o quadro para vocês, que foi o que eu anotei. Pronto, tá aqui. Então, eu tenho aí a quantidade de gasolina, que eu chamei de litros, eu botei o L para representar litros de gasolina, e o valor da gasolina. Então, eu vou até mudar, vou botar aqui o valor. Né? Pronto. Aqui está as minhas duas grandezas. O que é que eu tenho que analisar? Se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Nesse caso, vamos ver. Quanto mais gasolina eu quiser, quanto mais gasolina eu quiser comprar, eu vou ter que pagar um valor maior ou menor. Claro que vai ser um valor maior. Se eu quiser reduzir essa quantidade de gasolina, eu vou ter que pagar um valor menor, consequentemente. Então, elas são diretamente proporcionais entre si. Analisado, feito isso, agora você pode montar a proporção. Como você descobriu que essas grandezas são diretamente proporcionais, aqui, aí você monta a proporção do mesmo jeito que está, ou seja, 10 por 26 é igual a 25 por x. Tá? Multiplicando aqui o meio pelos extremos, eu vou ter 10 vezes x, 10x, e 26 vezes 25, 25 vezes 25 dá 625, fica 650. Agora sim, eu posso pegar e passar a dividir 650 por 10, então eu tenho x igual a R$ 65. Né? Então, essa situação aqui é correspondente aos 26 litros de gasolina que eu vou comprar, ou seja, eu vou ter que pagar R$ 65. Eu preciso esperar, né? Se com 10 litros eu paguei 25, com 26 litros eu vou ter que pagar um valor maior do que R$ 25. Beleza? Então vamos agora, tudo bem, tudo compreendido aí certinho? Vamos agora aqui para o exemplo. Fica ali, perdão. Pronto, a gente respondeu o exemplo 1 aqui. Respondemos o exemplo 1. Aqui, tá? Agora vamos aqui ver a resolução, também está resolvidozinho, está vendo aqui, ó, tudo certinho. Já está anotadozinho, muito bom. E vamos para um outro exemplo de regra de 3. Aí aqui a gente tem que Luiz Felipe, ele completa um percurso em 5 horas, a uma velocidade média de 60 km por hora. Em quanto tempo ele completará, o mesmo percurso se ele passar para uma velocidade média de 150 km por hora? Aqui já está montada a proporção para vocês, tá? E inclusive já está analisado. Veja só, quanto maior o tempo, maior a velocidade, menor o tempo. Né? Então, elas são inversamente proporcionais. Então, nesse caso, como é que a gente vai fazer? Eu anotar logo no quadro, depois eu transmito para vocês o quadro, tá bom? Então, eu tenho 60 de velocidade para um tempo, né? Um tempo de 5 horas.
A segunda situação, eu tenho uma velocidade de 150 para um tempo x. Então, já percebi que vou mostrar o quadro agora para vocês. Eu já percebi que quanto maior a velocidade, menor é o tempo gasto nesse percurso. Então, nesse caso, o que é que você faz? Você não vai montar a proporção do jeito que está aqui. Você vai inverter uma das duas. Tá? Então, vamos inverter essa daqui, por exemplo. Então, vai ficar o 150 em cima e o 60 embaixo. E aí, a outra você deixa do mesmo jeito, ou seja, 5 e x. Você tem que inverter uma. Você escolhe uma e inverte. Bom? E aí, agora a gente pode multiplicar meio pelos extremos, ou seja, 150x é igual a 300, que é 60 vezes 5. Por fim, eu tenho que 300 dividido por 150. X é igual a 2 horas. Então, se com a velocidade de 60 km por hora ele gastou 5 horas, agora com a velocidade de 150 ele vai gastar menos, claro, vai gastar 2 horas. 2 horas de hora, né? 2 horas para essa transição. Ok? Então tá aqui também, tá resolvidozinho esse exemplo. Tá resolvido. Só para a gente não deixar isso para a próxima aula, para não ficar um conteúdo pela metade, vamos fazer o seguinte, vamos responder o último exemplo, que agora é de regra de 3 composta. Acabei mostrando ali a solução, não queria mostrar, mas está valendo, faz parte do processo, né? Então, para alimentar 12 porcos durante 20 dias, são necessários 400 kg de farelo, né? Quantos porcos poderá ser alimentados com 600 kg de farelo durante 24 dias? Eu vou apagar aqui rapidinho para a gente poder resolver isso aí rapidinho em menos de 5 minutos. É o que nos falta da aula. Então eu tenho 12 porcos. As grandezas são porcos. Dias. Então 12 em 20 dias. E a quantidade de farelo necessária para isso são 400. Então farelo 400. Estou anotando logo, depois eu mostro o quadro para vocês, tá? Então eu quero saber quantos porcos durante 24 dias eu consigo alimentar com 600 kg de farelo. Então vamos cortar aqui para o quadro agora, para a gente ver como que a gente faz a análise, né, dessa situação. Então veja o seguinte, a comparação que você tem 3 grandezas, então já não é uma regra de 3 simples. A comparação que você vai fazer é 2 a 2. Então primeiro, você vai pegar como referência sempre a grandeza que tem a incógnita, ou seja, que é que você está interessado em saber. Então, essa grandeza aqui, a quantidade de porcos aqui vai me servir de destaque, tá? E eu vou comparar ela com as demais. Então, primeiro eu comparo para fazer a análise. Quantidade de porcos com a quantidade de dias. Então, quanto mais porcos eu tiver na minha fazenda, na minha criação, considerando a mesma quantidade de farelo, imagina que isso aqui está fixo, tá? Então, quanto mais porcos eu tiver, menos dia esse farelo vai durar, é ou não é? Eu tenho muita gente, muito animal comendo, então a quantidade de dias vai ser reduzida, porque tenho mais animais comendo, considerando os farelos fixos. Agora, comparando os porcos com os farelos, vamos lá. Quanto mais porcos tiver criando, considerando a mesma quantidade de dias, agora vou deixar isso fixo, quantidade de dias, eu vou precisar de mais farelo ou de menos farelo? Então, se eu tenho mais porcos, com certeza eu vou precisar de mais farelo para dar de comer esse povo, né? Imaginando que eu estou segurando a quantidade de dias. Tá?
Está mantendo fixo a quantidade de dias. Então, mais porcos, mais farelo, já que eu quero que ele dure a mesma quantidade de dias. Tudo bem? Então, aqui está a análise de proporcionalidade. Então, porcos e dias são inversamente proporcionais entre si. Porcos e farelo são diretamente proporcionais entre si. Estou repetindo, ver se eu falei certinho. Porcos e dias são inversamente proporcionais entre si. E porcos e farelo são diretamente proporcionais entre si. Como é que eu resolvo essa situação? Eu inverto a setinha que tiver ao contrário. Então, no caso, eu vou inverter esse daqui para cima e esse para baixo. E a proporção, como é que eu monto? Eu sempre vou colocar em primeiro lugar a proporção que tem x, a razão que tem x. Eu faço 12 sobre x. Se essa razão ela estiver aqui no final, você bota ela no começo. Se ela estiver no meio, deixa ela no começo. Então, sempre você vai pegar a razão que tem x e iniciar a sua proporção. As demais você bota depois da igualdade, no segundo membro. Então, no caso aqui, essa eu vou precisar inverter, ou seja, 24 por 20, e multiplica pela próxima. E no caso não precisa inverter, está no mesmo sentido. Ó. Então fica 400 por 600. Beleza? Se eu tivesse uma outra grandeza aqui, eu botava aqui multiplicando e fazia a mesma razão. Então, quantas grandezas eu tiver, eu vou continuando. A única coisa que eu vou precisar me preocupar é, se for direto, eu mantenho como está. Se for inverso, eu vou multiplicando o inverso. Tá bom? Vou multiplicando o inverso. E aí a gente consegue agora fazer essa continha aqui. Vamos lá. 12 sobre x é igual, e vamos usar aqui a calculadorazinha rapidinho, para a gente não perder muito tempo. 24 vezes 400. 9.600. E o outro 20 vezes 600 é fácil porque 2 vezes, né? Aqui dá 12. E bota 3 zeros. Pronto. Aí agora você, para não deixar a conta muito pesada, você pode cortar os zeros, né? Fica uma conta muito grande. 2 zeros ali, 2 zeros para cá. Aí vai ficar 96x igual 12 vezes 2 dá 144, adiciono 0. 1440. Significa dizer, lado aqui, significa dizer que o x é igual a 1440 dividido por 96. X é quanto, galera? Vamos ver aqui a calculadora. 1440 dividido por 96. Resultado 15. 15 porcos. Então eu consigo alimentar 15 porcos durante 24 dias com 600 kg de farelo. Tá ok? Tá um delayzinho de novo ali. Danado, tá, né? Mas é o que a gente consegue fazer, né? É um pouco limitado o nosso conhecimento nessa área de tecnologia. Mas a gente continua tentando, tá? Então é isso aí, pessoal. Então a gente vai ficar por aqui, tá? Vamos ficar por aqui. Espero que todos tenham gostado. É, um pouco melhor. A gente está trabalhando para cada dia melhorar um pouco mais as nossas transmissões. E assim, fiquem com Deus e se cuidem, tá? Na medida do possível aí, o que for possível vocês fazerem para evitar estar saindo de casa. Enfim, essa situação vai passar logo, tá? Saudades de todos, eu estou, mas a alegria vai ser grande quando a gente se ver novamente, tá bom? Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Valeu.